Bom dia a todos vocês, começando mais um 11 News ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um primeiro bloco hoje muito especial. Vamos conversar com a advogada Thalita Camargo, também com o doutor Pedro Lazzarini e com os documentaristas, fotógrafos, ativistas que estão aqui nesse quadro destacado, que eu vou destacar aqui para vocês nesse momento, Carol Mira e Renaud Philippe. Eles foram atacados há uma semana no Mato Grosso do Sul, numa região ali de território indígena. Nós vamos trazer esse detalhe para vocês aqui, porque precisamos denunciar isso para o Brasil todo e pedir reação das autoridades brasileiras. Eu quero também saudar a todos que estão chegando para acompanhar essa transmissão. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quirimurê, em Salvador, e pelas redes sociais, pelo YouTube, canal do Conde, o canal do Prerrogativas, canal da TVT e o GGN, do nosso querido Luiz Nassif. Eu vou pedir primeiro para a Thalita trazer, enquadrar um pouco esse episódio lamentável para a gente. Eu tenho algumas imagens aqui também que vou passar enquanto a Thalita fala conosco. Thalita, como é que está assim o andamento, né, na justiça depois do acontecimento ali naquela região, que é uma região no Mato Grosso do Sul? Queria que você precisasse também para a gente todas essas informações. Thalita Camargo. Deixa eu ligar aqui o seu microfone. Opa, pode falar. Bom dia, Conde. Agradeço mais uma vez o espaço por ter nos convidado para essa reportagem, né, no dia de hoje. Eu fui convidada pela cacica Valdelice Veron a comparecer na Assembleia, Grande Assembleia Indígena Atiguaçu, que é da etnia Guarani e Kaiowá. E, infelizmente, né, há 10 dias antes da Atiguaçu, eu e o professor Pedro Lazzarini, nós enviamos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério de Direitos Humanos providências para barrar as violências que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, ou principalmente colocar uma segurança extra para que essa assembleia, reunião dos caciques e caciques, acontecesse de uma maneira plena e que seus convidados pudessem sim chegar de forma que conseguissem participar de toda a assembleia. Mas o que nós vimos, infelizmente, os nossos pedidos, apesar de deferidos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, eles não foram a contento ou não a contento no período que deveria ter sido feito. Por quê? Porque nós estávamos na Assembleia Atiguaçu enquanto uma família indígena foi sequestrada. E esses documentaristas maravilhosos, a Carol e o Felipe, eles foram até o local, até para registrar essa violência que é incessante, não é de agora. Então, é um ciclo de violência. O professor Pedro Lazzarini, em seguida, ele vai explicar todos os crimes que são enquadrados aqui, porque o que aconteceu com a Carol e com o Felipe, com o Renato, nada mais é do que acontece com os povos indígenas diariamente nesse país, e principalmente com a etnia Guarani e Kaiowá, porque eu digo que se existe uma faixa de Gaza no Brasil, essa faixa é o sul do Mato Grosso do Sul, e isso é inadmissível continuar. Vou passar a palavra agora para o professor Pedro Lazzarini, que é uma das sumidades aqui no direito público e privado em relação ao direito penal no Brasil e também direito humanitário. Bom dia a todos. Professor Pedro. Sim, o que eu faço da observação desse caso é que, de fato, assim, os crimes que foram cometidos, sobre o primeiro aspecto, é que houve um roubo qualificado, cárcere privado, uma tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe, que é o motivo da vingança, pelo motivo objeto, pelo recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos. Houve uma dupla tentativa de homicídio qualificada, em seguida roubo e ainda cárcere privado, e destacamos ainda a associação criminosa. O segundo aspecto é que se trata, com relação aos índios, sobretudo, os atentados sistemáticos contra eles, lembrando-se que trata-se de uma nação, de uma etnia. E o Tribunal Penal Internacional, através do Tratado de Roma, através da Convenção de Genebra, ele é bastante claro com relação aos crimes cometidos contra povos indígenas, sobretudo, porque se trata de uma etnia. Os índios são uma nação. Uma nação. Então, diante disso, são os crimes que se apresentam. No tocante, agora, então, ao casal, novamente,
Então, nós temos as providências a serem tomadas, das quais, inclusive, a doutora Thalita está também conosco, sempre à frente, pedindo essas medidas protetivas, essas medidas de amparo, e que isso seja divulgado, agradecendo desde já o seu programa, que é muito importante para que se divulgue, para que não aconteça mais esse tipo de atrocidade. Não acontecer mais é um desejo de todos nós, mas a gente vê que esse problema, como a Thalita disse ali nessa região do Brasil, né, onde habitam os Guarani Kaiowá, é recorrente, né? Violência Sim. o tempo todo, e nós precisamos de atitudes realmente agora do poder público. Nós vamos cobrar um pouco mais isso na sequência aqui. Eu quero passar a palavra, então, para a Carol Mira e para o Renaud Felipe. O Renaud não fala português, então, quando ele falar, a Carol traduz para a gente. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente desse trauma, dessa coisa terrível. Vocês estavam lá já há 3 anos, se não me engano, né? Fazendo esse trabalho, registrando, fotografando, fazendo esse documentário. Eu vou mostrar algumas fotos aqui daqui a pouco. Queria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência terrível e como vocês estão lidando com isso nesse momento. Deixa eu abrir aqui o áudio de vocês. Pronto, Carol Mira, por favor. Bom dia, né? Obrigada pelo espaço para que a gente fale sobre esse assunto que é tão importante, né? Em defesa dos nossos povos originários, principalmente o povo Guarani Kaiowá, o povo Avá-Guarani, o povo Guarani Ambiá, todos sofrem de muitas instâncias, muita violência, né? E violação de direitos humanos e territoriais. Nós estamos, na verdade, eu trabalhava com o povo Guarani, Avá-Guarani já há mais de 8 anos, e há 2 anos nós temos esse projeto. Ele é um fotojornalista, documentarista canadense, e eu sou uma antropóloga visual, cineasta, né? Então, a gente está há 2 anos fazendo esse projeto que se chama Retomada da Terra, né? Começamos pelo Paraná e acabamos, vindo para o Mato Grosso do Sul. Indo para o Mato Grosso do Sul. Nesse projeto, vocês estão falando dessa violência recorrente, né? Já fazem... A gente visitou mais de 24 retomadas de território ancestral e todas têm relatos de violência, né? Todas possuem basicamente um assassinato, algumas torturas, abusos. Você pode ver na imagem aí, né, esses desertos de soja, né? E de milho, de criação de gado. Bom, resumindo, a gente estava então na Grande Assembleia Tiguaçu e foi quando aconteceu que a gente ficou sabendo que estava tendo esse ataque, então decidimos nos deslocar, não para entrar na retomada, né? Em momento de conflito, assim, a gente não entra, a Força Nacional iria, então a gente ia esperar a Força Nacional chegar, né? E, infelizmente, quando chegamos nessa estrada que iria levar até a retomada, que a gente iria fazer o visionamento, né, da situação e ver se a Força Nacional já estava presente, estava a estrada fechada por aproximadamente 30 caminhonetes, né? Esse é no final do ataque, tá? Esse vídeo. Quero agradecer muito a pessoa que gravou, porque materializou, né? Esse vídeo, inclusive, circulou em todas as mídias, no Jornal Nacional também, né? Só para ilustrar para vocês, isso aqui foi o final do ataque. O final, para você ter noção, a gente não lembra desse caminhão passando, né? Tanta desespero ali, adrenalina, né? Mas say something about the courage of the people who took this video, because they are the target. Ele falou que é muita coragem também as pessoas que filmaram essa agressão, né? Que é muita coragem de fazer essa defesa, né? Através do vídeo, que é exatamente vídeo, imagem, é exatamente o que a gente trabalha. Bom, então essas pessoas estava fechado a estrada com aproximadamente 30 caminhonetes e a gente viu, ele até na ingenuidade falou, talvez a gente devesse conversar com eles. Aí Renato falou, não, vamos sair daqui. A gente virou o carro, quando a gente foi efetivamente sair, parou uma caminhonete, a gente foi conversar, tinha um cara tremendo, dirigindo com um revólver no colo, e a gente explicou o que estava fazendo, a gente não falou dos Guarani, a gente falou sobre conflito, né, territorial, e apresentou ele, declarou à imprensa internacional, nós estamos aqui enquanto imprensa, e um cara atrás abriu a janela e falou, eu recomendo que vocês saiam daqui agora, vai ficar muito perigoso. E nisso a gente falou, tá, a gente foi voltar ao carro, nisso essas pessoas que estavam na frente das caminhonetes mais distante,
vieram correndo e já começaram a nos atacar, né? Então, Carol, eu vou fazer uma pergunta para o Renaud. Você passa para ele, por favor. Assim, eu quero saber há quanto tempo, né, ele está fotografando, registrando, e se foi a primeira vez, no caso dele, que ele sofreu esse tipo de ameaça e assédio, assim, e ataque realmente. how long you were doing it today, and if you ever felt before like an attack or something like that? Okay, it's around 18 years that I'm documenting mostly story implicate human issues, working mostly on the consequences of war and conflict for the civil population. Então, fazem aproximadamente 18 anos, né, que ele está trabalhando como fotógrafo, principalmente nessa questões humanitárias, em especial consequências da guerra. I had like experience in the past that were not very super nice to tell, but this was very different. Like the kind of rage that I've seen this time, I don't remember I've seen that before. Like especially in a context where we were just arriving, they didn't know who we were, what we were doing. The only thing we had the time to share is that we were journalists. Então ele falou que já viveu outras situações não tão bacanas assim no passado, mas que dessa forma, com esse ódio que ele viu, ele nunca tinha sentido, em especial porque a gente nem chegou ao local, né? A gente estava numa via pública a caminho. Ele quer completar, vamos lá. Yeah, but I was going to say in some way I should have known, because all the testimony that we collect from now 2 years, it's this violence they told us many times, but it's very different when you face it and you live it now. We understand much better. Ele falou que ele deveria, de alguma forma, saber, porque há 2 anos a gente escuta esses relatos de violência tão extrema e que agora que a gente conheceu, a gente enfrentou, né? Na pele, o que é isso. Eu vou fazer uma nova rodada aqui, vamos ouvir a Thalita mais uma vez. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui algumas imagens, inclusive as imagens que o Renaud, o Felipe tem captado ali, que é um trabalho belíssimo, né? E a gente, enfim, faz esse alerta, né? A gente há muito tempo eu acompanho a Valdelice Veron, que é liderança ali da região, Guarani Kaiowá, o advogado Álvaro Kaiowá, também Álvaro de Azevedo Gonzaga, que está sempre presente nessas questões, e eu acho que tem que dar um basta nisso, quer dizer, eles não tiveram cerimônia nenhuma em agredir, né? E tem registros, e aí eu pergunto para a doutora Thalita, como é que está esse encaminhamento? Você já deu aqui uma prévia, mas eu queria que você precisasse melhor, por exemplo, as ações dos ministérios, né? O Ministério dos Povos Indígenas, dos Direitos Humanos e da Justiça, né? Que estão diretamente envolvidos com essa questão aí. Conde, uma das coisas principais que eu posso falar também, porque o professor Pedro, no final de semana inteiro, correu comigo nesse sentido, acionando todas as autoridades possíveis, é lamentável que o Brasil não tenha dado conta do Brasil ainda. E por que eu falo isso? Porque ainda nós temos um indígena desaparecido desde o dia do incidente com a Carol e com o Felipe, ou seja, 22 de novembro. E esse indígena, ele não fala português, ele só fala Kaiowá. E ele está desaparecido. E onde estão as autoridades para buscar aonde está ele? Onde estão as autoridades para adentrarem realmente as matas e conseguirem encontrar onde está ele ou o corpo dele? O que a gente viu na materialização, nas palavras e nesse vídeo que aconteceu com a Carol e com o Felipe é uma violação de direitos humanos. E aqui a gente está falando de desaparecimento forçado. Em 2016, o Brasil ele ratificou a convenção que proíbe e faz com que o país traga para si a responsabilidade de coibir, né, qualquer tipo de desaparecimento forçado. E o que nós vimos agora em 2023 é que o Brasil não dá conta disso. Quando a gente está falando, por exemplo, de Ministério dos Povos Indígenas, é extremamente importante que se tenha, afinal, a Constituição Federal já determinou a autodeterminação desses povos. Então, esse ministério sempre tinha que ter, desde 1988.
Acontece que, apesar de existir os ministérios, nós precisamos que esses ministérios eles realmente tenham prática na proteção de direitos humanos desse país. Não é possível que um ministério fale que é o outro responsável e se exima de responsabilidade. A responsabilidade é de todos os ministérios e é do presidente da República. E ainda bem que isso aconteceu neste presidente da República, que ainda tem toda uma estrutura ministerial para conseguir coibir a violação de direitos humanos nesse país. Então, a mínima coisa que a gente espera é que as investigações, nós vamos acompanhar a Carol, o Felipe, o Renato, e também o cacique da Politoquê, em tudo que está acontecendo, e nas oitivas deles para a Polícia Federal. Nós vamos pedir a federalização dessa investigação, afinal de contas, há sim indícios fortes de uma facção criminosa no Mato Grosso do Sul e também numa milícia no Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, não é a primeira vez que há denúncias de funcionários públicos das Forças de Segurança do Mato Grosso do Sul em conluio com fazendeiros e seus jagunços, digamos assim, para oprimir os povos indígenas. E o que aconteceu com a Carol e com o Felipe não foi diferente disso. Então, assim, se todo mundo sabe disso, isso tem que ser, de alguma forma, diluído e barrado. Então, a responsabilidade estatal do Brasil, ela pode sim ser acionada internacionalmente. Eu e o professor Pedro Lazzarini, nós estamos estudando isso. Por quê? Porque o Estado tem que dar uma resposta. Se eles não têm ainda condições para dar uma resposta sobre isso, a comunidade internacional, através das Cortes Interamericana, ou até a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, vai obrigar o Brasil a encontrar formas de barrar essa violência. O que é inadmissível é que isso continue em 2023. Olha, o que é impressionante, eu vou passar agora para o professor Pedro Lazzarini, é que a gente tem uma situação que transcorre há muito tempo ali naquela região de violência. Nós, como a Thalita destacou, agora temos um governo democraticamente eleito, estabelecido, consolidado, mas continua tendo uma espécie de indiferença com essa região. Eu fico imaginando o efeito que teria, por exemplo, quando o Lula foi visitar ali aquela região dos Yanomami, em Roraima, mudou o panorama do cuidado público com aqueles casos de violência dos garimpeiros. Se ele visitasse, né, essa região também, acho que poderia ter algum tipo de evolução nesse caso. O que o professor pode dizer para a gente com relação a isso? E se as autoridades no Brasil, doutor Pedro, realmente estão, digamos, deixando a desejar nesse caso? Sim, de fato. Primeiramente, se o presidente da República estivesse lá, simbolicamente, seria muito representativo no apoio, uma vez que ele é simpatizante, uma vez que nós temos uma outra postura desse governo humanitário, e a presença física dele seria de grande relevância para que todos se sentissem acolhidos, que o presidente estaria lá. Em segundo lugar, nós temos um ministério que, aproveitando o ensejo da doutora Thalita, no domingo ficamos ao telefone o dia todo e prontamente fomos muito atendidos e prontamente já encaminhados. Terceira observação, nós temos uma lei que ela tem vigência, mas ela não tem eficácia. E essa extensão do território nacional necessita algumas particularidades, como, por exemplo, da Força Nacional composta por índios, né? Então, indígenas que estão na Força Nacional para que possam ocupar aquela região. Outro ponto a ser observado, essa autodeterminação dos povos, e ali se tratam de uma nação, é uma nação as nações que estão lá. Então, isso não só a lei brasileira protege, mas como também a primeira e segunda Convenção de Genebra, e também quando tivemos o Tratado de Roma, que é o Tribunal Penal Internacional, ou seja, o fato do desaparecimento forjado, o estupro como punição, as lesões corporais, as tentativas de homicídio são considerados crimes contra a humanidade, mesmo dentro do país. É diferente de crimes de guerra. Né? Então, assim, para concluir, então, eu vejo que necessita desse governo, mas, assim, não é fácil, temos que ser pontuais, cirúrgicos, mas, paralelamente, de uma ação ampla. E o governo, creio que tem que se esforçar um pouco mais, e a presença simbolicamente seria muito importante, e talvez, se me permite assim desejar, de que se instalasse lá uma base da força constante.
sobretudo nessas zonas e áreas que estão frágeis. Vamos conversar mais um pouco também com o Carol e com o Felipe aqui. Antes eu quero trazer o comentário aqui. A Dulce Machado está dizendo: Thalita maravilhosa, espero vê-la aqui sempre. A Thalita é a nossa convidada aqui permanente. Sempre que ela tiver as denúncias para fazer, está convidada aqui. Inclusive, ela também participa da defesa do Hassan Rabi, né, que veio para o Brasil repatriado. Deixa eu ler aqui o Flávio Silva, professor Pedro, grande mestre em Direito, sabe as ponderações. Quando eu percebo... não, aqui a minha próxima convidada já está chegando, porque o Renato, que é também foi um dos atingidos ali por essa violência, foi convidado para estar aqui hoje conosco. Ele deve ter tido algum problema, não pôde estar aqui, até onde eu posso entender. Deixa eu abrir aqui o áudio do casal Carol Mira e Renault Felipe. Eu queria mostrar algumas fotos desse trabalho que Felipe e Carol têm feito ali na região. Deixa eu colocar na tela aqui. São fotos muito bonitas. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco das imagens. Eu vou passando aqui, Carol, e acho que o Felipe pode dizer um pouco sobre essa imagem aqui para a gente. Yeah. You can explain the context first. Essa imagem foi feita durante os primeiros dias de uma retomada de território ancestral, né? Então, ali as pessoas estavam todas juntas, né? Então, assim, o que a gente tenta mostrar nesse projeto, além da luta, é a beleza, né? A beleza da coletividade, da espiritualidade, né? Porque a imagem, ela que vai conectar com outras pessoas que vão se identificar, né? Após recuperar o território, tem que recuperar a terra, né? Porque é cheia de veneno, de agrotóxico, só cresce soja e milho, né? Quando eles plantam feijão, não cresce. Então, vão muitos anos dessa terra degradada para ela se recuperar, né? Só que impressionante esse relato, hein? Aqui também uma foto. Deixa eu correr aqui, porque o YouTube tem uma política com imagens de crianças. Aqui, muito interessante, aqui a sombra de um cachorro. Você vê que é um trabalho assim extremamente cuidadoso, né? Essa imagem aqui, Carol e Felipe, o que vocês podem dizer para a gente? This image is some of the warriors that are actually fighting for their right and the right of their community. Like, so the way we are working, we are not just going to see like the problem and not just going to testify about this happened there. It's also a work of immersive work. We want to show the beauty of the people, the beauty of the family, the love of their family. We want the people to be able to recognize themselves into them. Ele corroborou um pouquinho que eu falei, mas assim, essa é uma foto então de 2 guerreiros, né, que vêm para ajudar. E quando a gente fala guerreiro, aqui a gente fala de guerreiro espiritual, né, o xamã. E continuando a traduzir o que ele falou, então é isso, quando a gente quer mostrar, a gente não quer só mostrar o problema, a gente quer mostrar a beleza desse povo, né? E que tem the beauty? Da família, das famílias, da coletividade, todos juntos, a espiritualidade. Perfeitamente, a gente percebe que o Felipe é apaixonado, completamente apaixonado, né, pelo que faz, por essa arte tão bonita, essas fotos P&B. Essa publicação ainda não foi lançada, né, Carol? Até onde eu entendi. Diga, querida, por favor. Eu só queria falar uma coisa que você falou antes, eu acho bem interessante, que desde que a gente começou esse projeto, quando a gente fala do povo guarani, principalmente fora do Brasil, as pessoas querem falar assim, não, indígena no Brasil a gente já fez, ou a gente quer na Amazônia. Então a gente foi negado várias vezes, e o que? Isso deu mais força para a gente, porque a gente falou, não, a invisibilidade também é uma violência, né? E a gente começou a lutar contra essa invisibilidade também. E agora esses fazendeiros nos fizeram o favor de dar esse espaço para que toda a imprensa esteja falando do povo Guarani Kaiowá, do povo Guarani. Então... It's a bit crazy that a white North American men have to be aggressed to be able to share about their story. It shouldn't be this way. But thanks to them, now everybody talks about the Guarani and we are not done to... Ele falou que é triste, né? Que é uma pena que um norte-americano branco tenha que vir e apanhar para que todo mundo dê essa visibilidade para a questão Guarani
mas que a gente não vai parar, graças a eles, agora todo mundo está falando do povo e dessa grande violação de direitos humanos e territoriais que eles sofrem. E a gente vai continuar nessa denúncia. Lembrei agora do Tom, do Dom, né, e do ambientalista brasileiro. Como é que é o nome dele mesmo? Dom e Bruno. Dom e Bruno, né, que foram assassinados lá naquela região ali da Amazônia Profunda. Olha, a gente tem aqui alguns minutos ainda para encerrar. Eu quero primeiro parabenizar vocês por esse trabalho magnífico, inclusive também os nossos juristas aqui, advogados também, porque essa é uma causa importante. Eu trabalho com essa causa aqui durante o meu trabalho, já recebi várias vezes aqui lideranças indígenas, a Kenarik Bojiquian, que é uma ex-desembargadora que trabalha muito fortemente com essas questões também, a ex-procuradora-geral da República, Débora Duprá. Então, a gente vai insistir, a gente vai denunciar sempre essas violências. Nessa região, né, a gente sabe que os fazendeiros são muito violentos mesmo, esses jagunços aí, eles não têm limite. Então é preciso que tenha uma força-tarefa, né, que tenha um destacamento da Polícia Federal, alguma coisa nesse sentido, o Ministério Público sempre atento, para que a gente, né, pelo menos dê início a minimizar esse dano tão terrível para a nossa identidade e para os povos indígenas do Brasil. Eu vou passar para a Thalita e para o professor Pedro na sequência, para a gente encerrar esse bloco aqui, tão importante, sobre essa violência transcorrendo no Mato Grosso do Sul. Thalita, deixa eu abrir aqui seu microfone. Pode falar, querida. Bem, mais uma vez, obrigado, Conde. As considerações que eu gostaria de fazer no final até nós nos conhecemos, né, Conde, por conta do Ricardo Rau, que era alguém que estava denunciando uma série de problemas ocorridos na FUNAI, no governo do último presidente, e que saiu do país para não morrer, e na sequência, menos de um mês e meio depois, Dom Felipe e Bruno foram assassinados. Então, só para nós verificarmos que as denúncias, elas ocorrem sim. A questão é que essa denúncia, ela seja levada a cabo numa investigação e numa punição. Porque só a denúncia necessária, ela não faz com que o Brasil dê realmente o acesso à justiça das pessoas. O acesso à justiça não é você provar que tem Ministério Público Federal, não é você provar que tem Polícia Federal, não é você provar que existem ministérios. Essas pessoas darem realmente uma efetividade, como o professor Lazzarini colocou, nas leis que nós temos. Nós não precisamos de mais leis, nós precisamos que essas leis sejam efetivas. E não é necessário muito trabalho, né, ou, digamos assim, muita reflexão para descobrir o que nós precisamos aqui. Nós precisamos de uma intervenção no Mato Grosso do Sul, e essa intervenção tem que ser com o Exército. Por quê? Porque tem que ser com pessoas que têm a aptidão e a habilidade para entrar nas matas. Se nós temos pessoas desaparecidas, nós temos pessoas que estão morrendo, corpos desaparecidos, minimamente nós temos que entregar a dignidade para os seus familiares, porque essas pessoas morreram pelos jagunços, pelos fazendeiros, e também com o Estado do Mato Grosso do Sul. E isso a responsabilidade também do Estado brasileiro. Não se exime essa responsabilidade. E tem uma coisa muito séria aqui, que eu e o professor Pedro, nós já pedimos em relação à água potável e insegurança alimentar do povo da etnia Guarani-Kaiowá. Isso é muito sério. Então, as matizes de violência aqui são das mais diversas. O que nós precisamos é que isso realmente seja efetivado, ou as cortes internacionais vão ser acionadas contra o Brasil. Perfeitamente. Professor Pedro, para a gente encerrar aqui, uma palavra final sobre esse tema. Sim, com relação às providências que estão sendo tomadas e já foram tomadas, os inquéritos estão em andamento, mas eles têm que findar. Então, nós observamos que existe uma certa morosidade no trâmite desses inquéritos policiais, tendo em vista uma eventual influência externa. Em segundo lugar, todo crime tem prova, e toda prova deve ser apreciada. E se houver uma morosidade, um dos pedidos dos quais, até conversando com a professora, com a doutora Thalita também, a federalização desses crimes, uma forma também de torná-los de uma maneira mais isenta. E uma outra observação também que vejo, se existe até um dos princípios que regem o direito penal internacional, que é justamente o fato da morosidade dos trabalhos, onde se envolve as investigações de pessoas desaparecidas, forçadamente desaparecidas, de estupros. E esse estupro, como eu repito, e é muito recorrente também nessas violências, como nós tivemos há pouco agora, são estupros que são cometidos como correção, chamados estupros corretivos. Então, isso também está na Convenção de Genebra.
O que eu volto a dizer é que o Brasil tem condições de enfrentar, mas temos etapas a cumprir. Mas também teremos que, de alguma forma, chegar aos organismos internacionais, levar o conhecimento. A imprensa, termino dizendo que o seu trabalho, Conde, é muito importante, porque a divulgação é a voz desse povo, é a nossa voz, que às vezes fica em silêncio no judiciário. Então, a imprensa, ela colabora muito, e particularmente no programa de hoje, somos muito gratos pelo nosso espaço aqui. Talvez a gente possa dar nossas considerações finais. Aqui, não, deu uma pequena oscilação aqui na internet, desculpa. Olha, eu quero dizer o seguinte, Carol e Renaud, eu acho que eu senti que vocês querem dar uma palavrinha final. Vou passar para vocês. Querem dar uma palavrinha final? Tem que ser assim, rapidinho mesmo, 1 minuto, por favor. E eu quero convidar vocês depois, para que a gente possa falar também da arte de vocês aqui, numa outra ocasião. Fiquei muito curioso, e o público aqui está muito curioso também para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de vocês. Então, passo para vocês fazerem aí uma fala final para a gente. I think all the aid that we saw, it's nothing compared to all the love that we receive after. And we really want to thank you, all the people. We cannot thank everybody now, but who were behind us. And now it's not about us. It's not our story. It's the story of the Guarani. Então, ele quer agradecer. A gente nunca viu tanto ódio, mas também depois tanto amor que a gente recebeu. Todo mundo que nos ajudou, que a gente não tem nem como nomear todos, né? Que nos ajudaram em cada mínimo detalhe. E essa história agora não é sobre a gente, é sobre o povo Guarani, né? Que a gente vai fazer agora, eu falando, né? Que um salve à luta, à resistência do povo Guarani, porque quanto mais você conhece essa história, mais você admira o quão maravilhosos eles conseguem ser, passando por tanta violação de direitos humanos, do básico até essas violências horrorosas, né? Então, olha, parabéns para vocês pela coragem, por esse talento. Vamos continuar nessa sequência, porque a denúncia não pode ser feita um dia só e depois esquecer, tem que ser todo dia. E nisso aqui, eu posso garantir para vocês que a gente vai insistir muito. Vamos para a transição aqui no 11 News. Obrigado a todos e, em breve, espero encontrá-los numa situação também melhor para todos nós.